O nosso tema de hoje é um tema muito importante, é um tema da atualidade. Fique até o final aqui no canal Sondando a Bíblia. Nós temos a participação especial hoje do professor Tiago, um amigo nosso. Inclusive ele tem uma página no Face, Café Teológico, e eu tive a oportunidade de participar de uma entrevista sobre assuntos escatológicos, e ele gosta muito. Professor, é com o senhor. Do Senhor para todos, é um privilégio poder participar do canal Sondando a Bíblia, do meu nobre amigo pastor Hélio. Você que ainda não é inscrito no canal, não perca tempo, se inscreva no canal e seja abençoado. Pastor, eu amo estudar escatologia. Quando eu estudava teologia, uma das disciplinas que me chamava bastante atenção era a escatologia bíblica, por tratar assuntos a respeito do futuro, do retorno de Cristo, tribulação e assim por diante. Pastor, eu quero lhe fazer algumas perguntas sobre o retorno de Cristo. A primeira é sobre a pandemia do Covid-19, que é um dilema, porque muitos estão associando a pandemia do coronavírus com a iminente volta de Cristo. A minha pergunta é, pastor, a pandemia do Covid-19 é uma evidência nítida que Jesus Cristo voltará brevemente? Mas eu quero salientar aqui, já houve outras pandemias no passado. Uma delas foi a gripe espanhola, que teve início em 1918. Em 1920, já havia no mundo mais de 500 milhões de pessoas infectadas com a gripe espanhola. E me parece que 50 milhões de pessoas morreram. E naquela época, muitas pessoas também associaram a gripe espanhola com a iminente volta de Cristo. A minha segunda pergunta, pastor, referente ao retorno de Cristo. Muitas pessoas associam o retorno de Cristo com os acontecimentos, por exemplo, guerras, terremotos, fome. Tudo isso já faz muito tempo que acontece. Mas quando eu leio a respeito do dilúvio, eu percebo que existia uma decadência moral na raça humana naquela época, porque a Bíblia fala que toda a imaginação do pensamento era mal, a terra encheu de violência. Quando eu olho para o século 21, eu vejo também uma decadência moral na raça humana, um egocentrismo. As pessoas estão muito egocentradas nos seus trabalhos, na sua vida aqui na Terra. Muitas pessoas abandonam seus filhos no lixão, todos os dias assistindo nos jornais. Como a raça humana está caminhando para uma decadência moral, intelectual e assim por diante. Pastor, a igreja também deve olhar tanto para os acontecimentos, também para a lei moral humana, que pode ser uma evidência do retorno de Cristo. Que Deus abençoe a sua vida e se inscreva no canal Sondando a Bíblia. Abraço, pastor. O professor Tiago, ele pergunta um tema muito importante acerca da pandemia do Covid-19, que está ceifando muitas vidas. E ele fala também sobre a lei moral, os valores estão invertidos. Será que tanto a pandemia quanto os valores invertidos são sinais nítidos de que Jesus vai voltar agora, esses dias, ou talvez meses, quando findar a pandemia? Será que este é o último sinal? Então é sobre isso que nós iremos falar. Professor, devemos levar em consideração 3 fatores importantes quando tratamos acerca dos sinais que antecedem a volta de Jesus. Primeiro, há sinais dos últimos tempos relacionados a Israel,
como, por exemplo, a restauração de Israel. Você pode ler e os outros podem ler também em Isaías 66, 8, onde diz: acaso pode uma nação nascer num só dia? Então a restauração de Israel também é um dos sinais dos últimos tempos. Jesus falou que quando a figueira, que é um dos símbolos de Israel, começar a florescer, é porque está muito próximo o fim de tudo. Então esse é um sinal muito importante. O outro é sinais que envolvem o mundo. E nesse nós temos muitos sinais. Eu anotei aqui as referências. Vamos lá. Os escarnecedores. 2 de Pedro 3, de 1 a 4. Por que que os escarnecedores é um sinal dos últimos tempos? Porque o apóstolo Pedro ele fala que nos últimos dias eles iriam escarnecer da igreja, escarnecer daqueles que pregam acerca da volta de Jesus. E por que que Jesus está demorando tanto se a gente vem pregando há muito tempo? Então o apóstolo Pedro ele explica que isso também é um sinal dos últimos tempos. Outro, guerra, Mateus 24, 6 e 7. Você vai anotando aí tudo, certo? Guerras. Está mais que claro que esse sinal também já se cumpriu. Houve 2 guerras mundiais. Uma aconteceu em 1914 a 1918 e outra em 1939 a 1945. Milhões de vidas foram ceifadas nessas guerras. E nós estamos vivendo um período que está a ponto de ter a Terceira Guerra Mundial. Quando a gente observa as nações, a preparação de cada exército, mas guerras já se cumpriu e também continua ainda se cumprindo. As nações continuam em guerras. Apesar de nós não estarmos vivendo a Terceira Guerra Mundial, mas as nações sempre estão em conflitos. E isso é muito preocupante. Mas também é um dos sinais para o mundo de que Jesus está voltando. Outro, fome, também está em Mateus 24, 7. Haverá fome em vários lugares. A gente já observa a fome até mesmo em nosso país, aqui no Brasil, no Maranhão e em outros lugares também do mundo, como na África, que é muito forte também, e em outros continentes também, certo? Outro sinal, pestilência, que envolve essa pandemia, epidemias. Isso também é um dos sinais fortíssimos. Apesar da gente saber, como relatou o nosso professor, que já existiu outras pandemias, já existiu a peste negra, já existiu a gripe espanhola, já existiu muitas outras pandemias. E naquele período também o mundo estava também em terror, porque as pessoas estavam com medo do mundo se acabar também naqueles dias. Muito bem. Outro sinal para o mundo, desunião familiar. Marcos 13, versículo 12. O pai se levantará contra o filho e o filho contra o pai. Ou seja, a desunião familiar. Isso já se percebe de uma forma bem clara que muitas famílias estão se separando. Muitos filhos estão com violência com seus pais e os pais com seus filhos. O que é isso? É sinal dos últimos tempos. Outro, terremoto. Terremoto já existiu em vários lugares do nosso mundo, inclusive no Brasil e até mesmo aqui próximo de nós, aqui no Maranhão, em algumas cidades já houve terremoto. Agora imagine no Japão, imagine na China e outros países também já existiram muitos terremotos. Então esse sinal também já se cumpriu. Tempos difíceis. Quando você lê 2 Timóteo, capítulo 3, de 1 a 4, você vê 3 classes de 6 tratando de homens, tratando de características de pessoas violentas, de pessoas amantes de si mesma, e ali a gente vê 18 sinais, e dos sinais eles se dividem em 6, 6 e 6.
indicando que é o espírito do anticristo que está imperando nessas vidas. Depois você dá uma conferida aí nos 18 sinais, aí em 2 Timóteo 3, de 1 a 4. Outro, o sinal do terror, o terrorismo, não só físico, mas também um terrorismo psicológico. As coisas acontecendo, muitas coisas espantosas estão acontecendo. Isso tudo é o fim dos tempos. Muito bem. Também os dias de Noé. Jesus falou que assim como foi nos dias de Noé, será a vinda do Filho do Homem. Como o professor Tiago falou, essa degradação moral, esses valores invertidos estão totalmente interligados com os últimos tempos. Nós estamos vivendo um período que a qualquer hora a última trombeta toca, a igreja sobe com o Senhor e as pessoas vão viver um verdadeiro terror. Mas o terror já existe. O terror psicológico, o terror físico, o terrorismo no mundo já se percebe. Então esse sinal também já se cumpriu. Agora, sinais que são relacionados à igreja, que são esfriamento do amor de Deus. Muitas pessoas hoje estão abandonando a igreja. Aí cada um tem a sua desculpa, mas isso tudo são sinais dos últimos tempos. Está em Mateus capítulo 24, versículo 12. Esfriamento do amor de Deus. Ora, se a pessoa está firmada, é o que Paulo disse lá em Romanos capítulo 8. Nada poderá me separar do amor de Cristo. Se a pessoa está firmada, nada separa ele. Mas quando a pessoa não está firmada, qualquer coisa pode separar ele desse amor de Cristo. Isso é o quê? Esfriamento do amor de Deus. Outro sinal é o abandono da fé. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, fala que muitos abandonariam a fé. Uma coisa é a pessoa estar frio espiritualmente, e outra é ele abandonar a fé, apostatar a fé, deixar Cristo de uma vez por todas. Isso também é sinal dos últimos tempos. Outro sinal, aqui nós temos o aumento de falsos profetas, como diz em Marcos capítulo 13, versículo 22. O que se percebe hoje nas redes sociais é um aumento acelerado dos falsos profetas. Cada um diz uma coisa, uma visão, um sonho, uma revelação, tudo falso. Por que que essas pessoas, elas não se voltam para Deus de fato e vivem uma vida correta e justa lá na sua congregação, lá na sua igreja? Não, mas elas encontraram um público muito grande, que é as redes sociais, para eles proclamarem as suas falsas profecias. Mas um dia essas pessoas estarão diante de Deus e aí vai ser tarde demais para se arrepender. Isso também é um dos sinais dos últimos tempos. Outro sinal é escândalo. Também está em Mateus capítulo 24, versículo 10. Muitas pessoas iam se escandalizar e outros iriam causar escândalos e também iriam trair uns aos outros. Também é um sinal que envolve a igreja. Mas também tem o último sinal, para encerrar, professor Tiago, que nós estamos vivendo os últimos tempos, é o que disse o profeta Joel no capítulo 2, versículo 28 e versículo 29. Acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e vossos velhos sonharão sonhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito. Professor Tiago, realmente nós estamos vivendo os últimos tempos. A qualquer hora a trombeta vai tocar e precisamos estar preparados. Nós não podemos datar, dizer amanhã, é depois, é no encerramento da pandemia. Nós não podemos fazer isso. Quem faz são os falsos profetas. Mas quem crê na palavra de Deus sabe que dia e hora ninguém sabe, só o nosso Senhor Jesus Cristo. E ele diz também, todo poder é me dado no céu e na terra. Agora sim, ele pode tocar a trombeta a qualquer hora para subirmos ao seu encontro. Enquanto isto, eu convido a todos para a gente se preparar,
porque Jesus Cristo está voltando. Os sinais apontam isso. A restauração de Israel, a ocupação dos territórios por Israel, até a conquista final, onde Deus prometeu a Abraão, do rio Nilo até o rio Eufrates. Os sinais que antecedem ao mundo: fome, guerra, pestilência, nação contra nação, reino contra reino. Isso tudo é sinal dos últimos tempos. Os sinais que envolvem a igreja: o esfriamento do amor de Deus, o abandono da fé, o aumento de falsos profetas, mas também o derramamento do Espírito Santo sobre aqueles que obedecem à palavra de Deus. Um grande abraço, professor Tiago, e um grande abraço a todos aqueles que estão assistindo o canal Sondando a Bíblia. E agora, no finalzinho, vai lá e dê um like. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém.